Era literalmente uma questão de vida e morte ser capaz de predizer as estações. Nós caçávamos antílopes ou búfalos, cujas migrações iam e voltavam com as estações. As frutas e as nozes estavam prontas para ser colhidas em algumas épocas e em outras não. Quando inventamos a agricultura, tínhamos que cuidar das sementes, semear o solo e colher as safras na estação certa. Encontros anuais de povos nômades que vinham de longe eram marcados em épocas recomendadas. Bom, alguns dispositivos alegados para fins de calendário podiam ser devidos ao acaso. Por exemplo, o alinhamento acidental de uma janela e um nicho. Mas há outros dispositivos, maravilhosamente diferentes. Hoje, só as ruínas secas das grandes cidades Anasazi sobreviveram à devastação do tempo. Não muito longe destas antigas cidades, em um local quase inacessível, há um outro marcador de solstício. Este de propósito singular e inequívoco. O arranjo deliberado de 3 grandes lajes de pedra permite que uma fenda de luz do sol penetre no coração de uma espiral escavada somente ao meio-dia, no dia mais longo do ano. O vento açoita os canyons aqui no sudoeste norte-americano e ninguém ouve, além de nós. Um lembrete das 40.000 gerações de homens e mulheres que nos precederam, sobre quem não sabemos quase nada. Sobre quem a nossa sociedade está baseada. Quando nossos ancestrais pré-históricos estudaram o céu depois do pôr do sol, observaram que algumas estrelas não estavam fixadas de acordo com o padrão constante das constelações. Em vez disso, 5 delas se deslocaram, avançando lentamente pelo céu, depois voltando por uns meses, depois avançando de novo, como se não conseguissem decidir o que queriam. Nós as chamamos de planetas, que quer dizer errantes em grego. Esses planetas apresentavam um mistério profundo. A primeira explicação foi que eles eram seres vivos. Senão, como explicar seu estranho comportamento em forma de laços? Depois, pensou-se que eles eram deuses, e depois influências astrológicas saídas do corpo. Mas a verdadeira solução deste mistério particular é que os planetas são mundos, que a Terra é um deles e que todos eles giram em torno do Sol de acordo com leis matemáticas precisas. Esta descoberta levou diretamente à nossa moderna civilização global. A mistura de imaginação com observação produziu uma descrição exata do sistema solar. Só então pôde-se responder à pergunta fundamental. Aqui está na raiz da ciência moderna. O que faz tudo se deslocar? Há 2000 anos, esta pergunta nem teria sido feita. A visão prevalecente tinha sido formulada por Cláudio Ptolomeu, um astrônomo alexandrino e também o preeminente astrólogo de sua época. Ptolomeu acreditava que a Terra era o centro do universo, que o Sol, a Lua e os planetas, como Marte, giravam à volta da Terra. É a ideia mais natural do mundo. A Terra parece firme, sólida, imóvel, enquanto podemos ver os corpos pesados nascendo e se pondo todo dia. Mas então, como explicar o movimento giratório dos planetas no céu? Marte, por exemplo. Esta máquina mostra o modelo de Ptolomeu. Imaginava-se que os planetas giravam em volta da Terra, presos a esferas perfeitas de cristal, mas não presos diretamente às esferas, e sim indiretamente, através de um tipo de roda fora do centro. A esfera roda, a pequena roda gira, e como visto da Terra, Marte faz a sua órbita.
Este modelo permitiu predições razoavelmente acuradas do movimento planetário, onde um planeta estaria em determinado dia, por exemplo. Com certeza, predições boas o bastante para os padrões da época de Ptolomeu e ainda por um bom tempo. Apoiado pela Igreja na Idade das Trevas, o modelo de Ptolomeu evitou efetivamente o avanço da astronomia por 1500 anos. Finalmente, em 1543, uma explicação muito diferente do aparente movimento dos planetas foi publicada por um clérigo polonês chamado Nicolau Copérnico. Seu aspecto mais ousado era a proposta de que o Sol, e não a Terra, era o centro do universo. A Terra foi rebaixada a apenas um dos planetas. O retrocesso, ou movimento circular, acontece quando a Terra ultrapassa Marte em sua órbita. Dá para ver isso do ponto de vista da Terra. Marte agora está indo ligeiramente para trás e não está indo em sua direção original. Este modelo de Copérnico pelo menos funcionava tão bem quanto as esferas de cristal de Ptolomeu, mas irritou muita gente. A Igreja Católica mais tarde pôs o trabalho de Copérnico em sua lista de livros proibidos. E Martinho Lutero descreveu Copérnico com essas palavras. Ele disse: as pessoas dão ouvidos a um astrólogo presunçoso. Esse tolo quer reverter toda a ciência da astronomia. Fecha aspas. A confrontação entre as duas visões do cosmo, centrada na Terra e centrada no Sol, atingiu seu clímax com um homem que, como Ptolomeu, era tanto astrônomo quanto astrólogo. Ele viveu numa época em que o espírito humano estava restrito e a mente acorrentada. Quando imaginava-se que havia anjos e demônios e esferas de cristal lá em cima no céu. Ainda faltava à ciência a menor noção das leis físicas que sustentam a natureza. Mas a luta corajosa e solitária desse homem era prover a centelha que acendeu a revolução científica moderna. Johannes Kepler nasceu na Alemanha em 1571. Ele foi mandado para a escola seminarística protestante na cidade provinciana de Maulbronn para ser educado pelos clérigos. Era uma vida rigorosa e disciplinada. Levantar antes do amanhecer para começar um longo dia de orações e estudos. Era a idade da reforma. Maulbronn era um tipo de treinamento intensivo, educativo e ideológico, treinando os jovens protestantes no uso das armas teológicas contra a fortaleza do catolicismo romano. Denn ich befehle mich, mein Leib und Seele, alles in deine Hände. Denn ich befehle mich, mein Leib und Havia pouca tranquilidade e conforto para um garoto sensível como Kepler. Ele era inteligente e sabia disso. Isso, junto com sua teimosia e sua ardente independência, serviu para isolá-lo dos outros garotos. Kepler fez poucos amigos em seus 2 anos em Maulbronn. Então ele fechou-se em si mesmo, fugindo para o mundo de seus próprios pensamentos, frequentemente preocupado com sua indignidade aos olhos de Deus. Ele se desesperou em jamais conseguir a salvação. Mas Deus, para ele, era mais do que punição. Deus também era o poder criativo do universo. E a curiosidade do jovem Kepler sobre Deus era maior ainda do que seu medo. Ele queria saber o plano de Deus para o mundo. Ele queria ler a mente de Deus. Esta era sua obsessão. Isto iria inspirar todos os seus grandes empreendimentos. Isto iria tirá-lo e a Europa do claustro do pensamento medieval. Em lugares como Maulbronn, os fracos ecos do gênio da antiguidade ainda reverberavam. Aqui, além da teologia, Kepler estudava grego, latim, música e matemática. Mas foi na geometria que ele vislumbrou a imagem da perfeição.
Mais tarde ele escreveria: a geometria existia antes da criação. Ela é coeterna com a mente de Deus. A geometria deu a Deus um modelo para a criação. A geometria é o próprio Deus.